Olha só, eu estou com um papel aqui nas minhas mãos e eu vou me afastar um pouco para ver se você consegue enxergar bem o que está aqui. Enquanto esse papel está bem longe. Acredito que está bem difícil de você enxergar, certo? Agora, se eu trouxer ele mais perto, vir trazendo aqui, mais perto aqui, você vai conseguir ver agora que se trata de uma cruz e você vai conseguir ler vários elementos que eu coloquei aqui perto dessa cruz. Qual que é a ideia? Isso aqui fala bastante da vida do cristão. O cristão ele pode receber Cristo como seu Senhor e pode viver uma vida enxergando essa cruz como a gente colocou no início, distante, tendo uma percepção bem afastada da cruz, percebendo e conhecendo o básico da palavra de Deus. E esse conhecimento vai determinar a forma com que esse cristão serve o Senhor, o coração com que ele serve a Deus. Agora, conforme esse cristão vai se aproximando da cruz e vai compreendendo cada vez mais os elementos da cruz, conforme a gente colocou aqui, a santidade de Deus, ele vai se aproximando das Escrituras e vai entendendo quão santo é o Deus que nós servimos. Vai compreendendo, pela exposição das Escrituras, o quão pecador nós somos, o quão cheios de falhas nós somos. E ele vai entendendo como que Deus rompe esse abismo, fazendo uma obra perfeita de justificação por nós lá na cruz, nos redimindo, derramando a sua graça sobre nós, trazendo agora para nós perdão através da fé em Jesus exclusivamente, pela obra de Cristo, nos reconciliando, nos trazendo santificação, e ele vai se aproximando da cruz e tantos elementos vão se tornando cada vez mais claros e mais nítidos para esse cristão. Uma vez a cruz bem longe, pouco entendimento, pouca paixão, pouco ardor no coração por Cristo, pela igreja, pelo ministério, pela verdade. Conforme nos aproximamos, o nosso coração arde mais. Nós somos mais impactados pelas verdades que envolvem o Evangelho, por essas compreensões que estão todas reveladas nas Escrituras Sagradas. Essa é uma grande verdade que nós temos que entender e trazer para a nossa vida. Quão perto eu e você estamos da cruz. Temos nos conformado em ver a cruz a uma longa distância e entender muito pouco a respeito dela, ou temos buscado nos aproximar, compreender a obra perfeita que Deus realizou naquela cruz, compreender o que a Bíblia quer dizer quando ela fala que ali Deus foi justo e justificador. O que é a redenção? O que é a propiciação? Qual é o valor do sangue de Cristo? Toda a sua obra, tantos elementos a serem entendidos. E a nossa vida cristã, o ardor do nosso coração vai depender totalmente dessa distância com que eu e você estamos da cruz. E nós podemos saber que isto é algo real, que isto é algo verdadeiro, ao olhar para a vida de homens de Deus que marcaram a história da igreja cristã. Quando nós olhamos para o corredor da história e lembramos de tantos nomes que fizeram a diferença, John Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos nomes que nós conhecemos, pessoas que marcaram suas gerações. Agora, te pergunto, qual era a diferença entre estes homens e eu e você? Porque todos eles, todos esses grandes homens que marcaram a história eram pecadores. Nasceram em pecado, assim como eu e você tinham a mesma natureza caída e pecaminosa.
Da mesma forma com que eu e você recebemos Cristo como Senhor, eles também receberam. E o mesmo Espírito Santo que veio sobre eles, veio sobre nós. Não temos diferença nenhuma nesse sentido. Então, qual é a diferença entre eu e você e esses homens que marcaram suas gerações, que marcaram suas histórias? A grande diferença está nisso que nós acabamos de falar aqui. A proximidade com que eles se achegaram da cruz, o quão perto eles se achegaram. Eles foram muito próximos, eles perseveraram, estudaram as Escrituras, mergulharam na palavra de Deus, na oração, na intimidade com Deus de forma muito profunda. E quanto mais se aproximavam da cruz, mais seus corações ardiam de desejo em servir ao Senhor, em servir à igreja, em se doarem para Cristo, para a obra de Cristo. Era só haver com uma proporção. E quanto mais eles se aproximavam, mais o coração deles se enchia de paixão e de amor por Deus. E por isso, por essa paixão, por esse ardor que eles tinham nos seus corações, eles puderam fazer toda a diferença na história da igreja. Então veja, o que nos separa desses homens que marcaram suas gerações, que marcaram a história do cristianismo, é o quão distante eu e você vamos nos manter da cruz de Cristo. E fica aqui o convite para que nós nos aproximemos dessa palavra com disciplina, com entusiasmo, cada vez mais entendendo essa obra perfeita de Deus lá na cruz. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, tirando seres pecadores como eu e você da morte, do pecado e nos trazendo para a vida. E quanto mais nos aproximamos, mais o nosso coração certamente vai ser inflamado com essa mensagem, com esse amor pela Igreja de Cristo, pelo Evangelho, por estar cada vez mais próximos da presença de Deus. E esse é o convite que eu faço aqui para você. Vamos nos aproximar da cruz, vamos encher o nosso coração desse entusiasmo. E quanto mais você se aproximar, quanto mais você conhecer da cruz, mais você vai querer. E nós alimentamos assim esse ciclo que não tem fim e que nós nos aproximamos cada vez. E dessa forma vamos ser capazes de, assim como esses grandes homens do passado que nós tanto admiramos, de também podermos fazer a diferença, começando em nossos lares, em nossas casas, no trato com as nossas famílias, levando esse avivamento para os nossos trabalhos, para as nossas faculdades, para as nossas igrejas, edificando os nossos irmãos, transformando nossas cidades e transformando então a nossa geração em pessoas apaixonadas por Deus. Então fica essa mensagem, que nós possamos ter esse desejo de nos aproximar, de aproximar o nosso olhar da cruz de Cristo e entendermos cada dia mais a obra maravilhosa que Deus realizou naquela cruz.